Irmãos, então vamos para a exposição da palavra de Deus, cujo tema será as tribulações do crente e a vida futura. Como que eu e você, nós podemos lidar ou como devemos lidar com os sofrimentos do dia a dia. E desde já eu convido a você, meu querido irmão, que abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E a leitura será feita do versículo 7 até o final do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 até o final do versículo 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E eu quero acrescentar mais esse versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Até aí, meus queridos irmãos, vamos fazer uma pequena oração e depois dessa oração nós iremos aí, com a graça de Deus, discorrer dentro desse tema, as tribulações do crente e a sua vida futura. Vamos baixar nesse momento as nossas cabeças, vamos levar diante do trono de Deus as nossas petições e as nossas orações. Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de poder estudar a Tua Palavra, embora que não de forma presencial, como é de costume do Teu povo, Senhor, sempre aos domingos e durante a semana, estudar a Tua Palavra de forma presencial. Mas hoje nós não podemos, ó Pai, mas Te louvamos e Te bendizemos, porque vivemos em uma geração em que a Tua Palavra pode ser explanada e explicada por intermédio das redes sociais, por intermédio da internet. E muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, de poder de alguma forma levar a Tua Palavra e edificar e evangelizar aqueles que precisam ainda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a exposição da Tua Palavra, use o Teu servo dirigido pelo Teu Espírito Santo, conceda a ele a intrepidez e a interpretação correta da Tua Palavra. Essa é minha oração, no nome de Jesus. Amém. Diante desse tema, irmãos, as tribulações do crente e a sua vida futura, como lidar com os sofrimentos desta vida? E antes de eu mencionar pelo menos 3 verdades de como Paulo ele nos ensina, como que o crente ele pode lidar com as tribulações dessa vida, neste momento me veio à lembrança o pastor Frederico Ó. O pastor Frederico Ó, irmãos, ele dizia
que a única ferramenta que Deus usa para fazer e produzir crentes melhores, Deus usa essa ferramenta chamada tribulação. Porque é por intermédio das tribulações que muitas das vezes nós somos provados. É por intermédio da tribulação que Deus prova a nossa fé, se de fato nós estamos arraigados e alicerçados na sua palavra, e se de fato nós somos crentes verdadeiramente, se nós não passamos de simplesmente crentes nominais. Então, irmãos, diante desse tema, as tribulações do crente e a sua vida futura, eu quero considerar 3 verdades. A partir do versículo 8 até o final do versículo 9, eu quero considerar sobre a realidade do sofrimento. Observe o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, observe a preposição que o apóstolo Paulo usa. Em tudo somos atribulados. Ou seja, irmãos, a primeira realidade do sofrimento, as tribulações do crente e a sua vida futura, a primeira verdade que ele deve saber de como lidar com as tribulações do dia a dia é aprender primeiramente, irmãos, a lidar com a realidade do sofrimento. Irmãos, hoje não precisa eu avisar, eu comunicar. Todos nós já estamos saturados da pandemia que acometeu este mundo. E, infelizmente, nós estamos na realidade do Covid-19, passando por essa tempestade. Mas a pergunta é, como que você tem lidado com essa questão? Como que está a sua fé? Você tem desanimado? Você está com medo de morrer? Como que está a sua fé neste momento? E aqui Paulo deixa bastante claro, irmãos, que nessa primeira verdade, que é a realidade do sofrimento, Paulo ele vai falar aqui sobre a natureza da tribulação. Ele diz assim, no versículo 8, em tudo somos atribulados. Ou seja, irmãos, Paulo quer deixar bastante claro esses irmãos de Corinto aqui, que eles, enquanto estivessem nesse mundo, eles iam experimentar por vários tipos de provações. As provações seriam variadas. Talvez você esteja reclamando aí que está em casa, mas existem pessoas que nesse momento estão nos hospitais, né? Querendo ali e até mesmo rogando a Deus misericórdia para que Deus poupe então a sua vida neste momento. E eu não sei, meu querido, talvez a natureza e as tribulações que você está passando. Talvez você está passando por um problema delicado no seu casamento. Talvez eu esteja me dirigindo a você, meu querido irmão, que está passando em um problema de saúde. Talvez eu esteja me dirigindo a um outro tipo de irmãos que esteja passando neste momento por uma crise de ansiedade. Mas Paulo deixa bastante claro que em tudo, irmãos, nós somos atribulados. Significa que a natureza de tribulação ou das tribulações, elas serão variadas. Tanto é, observe que Pedro, na sua primeira epístola, ele concorda com o apóstolo Paulo quando ele diz assim, em 1 Pedro, eu lerei para os amados irmãos, quando ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, observe, irmãos, aqui, quando Pedro diz, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro aqui, ele concorda com o apóstolo Paulo, quando diz, em tudo somos o que? Atribulados. Ou seja, irmãos, Paulo aqui ele está pressionado de todos os lados com as variedades das tribulações. Talvez eu esteja me dirigindo a você
que já saiu desse período da tribulação e está vivendo uma fase de bonança na sua vida. Meu querido irmãos, louve a Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos dar graça em tudo, porque esta é a vontade de Deus. O crente é aquele que deve aprender a se contentar e aprender a viver e a lidar nos momentos difíceis de sua vida, como também nos momentos de bonança de sua vida, porque servir a Cristo e a vida cristã, ela não é muito fácil. Mas quando nós olhamos para essa situação aqui, essa situação em que nós fomos acometidos, não é somente o crente que está sofrendo com relação à pandemia. Os ímpios também estão sofrendo. Mas a diferença dessa tribulação e dessa tempestade que o ímpio está passando é que ele olha para a tempestade e ele não vê esperança nenhuma. Diferentemente de nós estamos passando pela tempestade desta vida, mas nós temos, irmãos, um salva-vida. Nós temos algo em que nós devemos manter a nossa fé, pela qual nossa fé é mantida. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, como diz o autor de Hebreus, que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira verdade. Como que o crente ele lida com os sofrimentos do dia a dia? Primeiro, ele deve entender a realidade do sofrimento. Em tudo somos atribulados. Talvez eu esteja me dirigindo a você que está todo o tempo na peia. Termina uma tribulação e começa outra tribulação. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu querido irmão. Que embora você esteja passando por momento difícil, por várias tribulações, temos uma promessa aqui, temos a presença de Cristo aqui. Observe o versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo aqui, ele ainda aborda na questão da natureza da tribulação. Irmãos, embora em tudo sejamos atribulados, nós não ficamos angustiados, perplexos, não ficamos desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque nós temos alguém maior que vela pelas nossas vidas e que cuida de nossas vidas. E ainda que as tribulações da vida vem a tirar minha própria vida, como ele diz no versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Em Romanos capítulo 8, Paulo ele fala essa mesma frase, mas em outro sentido. Ele diz que todos os dias somos entregues à morte. O problema é que nos dias de hoje parece que o crente ele está acostumado a viver mais em tempo de bonança do que mesmo no período de tempestade. Mas a vida cristã, irmão, ela nunca foi fácil de ser vivida. Quem disse isso, que a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo e a sua vida vai ser um mar de rosa, você foi enganado. Porque as Escrituras, somos informados pela Bíblia que quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nós passaremos por momentos de provações e tribulações. É necessário, como diz Pedro, que nós muitas das vezes sejamos contristados. É necessário que muitas das vezes sejamos provados. Sabe, irmãos, quando Deus ele permite que as tribulações sobrevêm sobre o crente, o próprio salmista vai dizer isso: foi-me bom eu ter passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Porque no momento em que nós somos atribulados, é neste momento que Deus derruba o crente de costa
para que ele olhe para cima e que ele saiba que existe um Deus que tem um controle sobre a sua vida e sobre as circunstâncias dessa vida. É no momento de provação, é no momento que você está no leito de um hospital que você começa a refletir. Eu me lembro que quando eu fui operado e eu passei 7 dias ali no Hospital João Lúcio, certamente, irmãos, durante esse período de tribulação, eu me lembro de um episódio que quando eu estava ali internado no João Lúcio, que no domingo de manhã eu não pude estar na casa do Senhor. E ali, irmãos, eu comecei a chorar por não poder estar na casa de Deus ali. Mas quantas e quantas pessoas que tiveram a oportunidade e que negligenciaram o culto presencial e que talvez diante dessa pandemia hoje está valorizando. Sabe, irmãos, parece que nós neste momento parece que há um prelúdio da profecia de Oséias, da profecia de Amós, onde Deus disse ali por intermédio de Amós que ele enviaria sobre essa terra uma fome, mas não fome de comer alimento, mas sobretudo fome sobre a palavra de Deus. Sabe, talvez neste momento que nós estamos neste momento isolados, nós não podemos nos reunir de forma presencial e ter este momento de comunhão, de ter esse tato com os irmãos, de poder abraçar os irmãos. Nós não podemos, por causa dessa situação, que você não pode pegar na mão de seu irmão, porque você pode estar transmitindo esse vírus para ele. Mas sabe, irmãos, quantas e quantas vezes que você pôde pegar na mão do seu irmão, que você pôde abraçar o seu irmão, beijá-lo, mas você negligenciou esse momento de comunhão. Sabe quantas e quantas vezes, ou você escutou várias mensagens aqui nesse templo de forma presencial, onde você podia olhar para mim, olhar para os pastores que antecederam o meu ministério aqui em Codajás, e muitas das vezes você ficou aí olhando o seu celular, ficou passando uma mensagem no WhatsApp, e hoje você sente essa falta da comunhão e da presença de Deus. Pois é, às vezes Deus permite que isso aconteça para que a igreja abra os seus olhos, para que a igreja entenda que quando Deus permite que este sofrimento aconteça sobre a vida dos crentes, é um momento também de reflexão e de meditação. Por isso que Paulo, no versículo 7, qual era a sua reflexão diante das tribulações? Ele diz aí no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmão? Que as tribulações mantinha o apóstolo Paulo humilde. Ele diz assim no versículo 7, temos porém este tesouro que ele tinha no vaso de barro. Ou seja, Paulo era um vaso de barro feito, e dentro desse vaso de barro ele carregava um tesouro, e esse tesouro era o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo, acerca de Cristo que ele sabia. O próprio Senhor Jesus Cristo ele carregava nesse vaso de barro. E às vezes Deus permitia que as provações viessem sobre Paulo, para que ele ficasse então pianinho, para que Paulo entendesse que tudo que ele fez em prol da obra de Deus vinha por intermédio tão somente do poder de Deus. Como diz o versículo 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe, irmãos, quando você passa por um período de provação, em que você é provado com vários tipos de provações, você então, a ficha cai. A ficha cai
aí você entende que se você está respirando hoje e que se você está fazendo alguma coisa por Deus, essa excelência é do poder de Deus e não de mim, nem de você e nem de nós. Por isso que Paulo, como lidar com o sofrimento, irmãos, ele fala primeiramente sobre a realidade do sofrimento. Ele está pressionado de todos os lados. Ele está perplexo, mas não desanimado. Ele é perseguido, mas não desamparado. É abatido, mas não destruído. Por quê? Porque houve momentos em que Paulo estava preso. E eu lerei esse versículo aqui em Atos capítulo 23, versículo 11. Quando ele diz assim: na noite seguinte, Atos 23, 11, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Aqui, irmãos, Paulo está preso aqui em uma fortaleza, porque justamente ele entrou numa discussão dentro do Sinédrio e levaram o apóstolo Paulo preso e mantiveram ele detido numa fortaleza. E diz a Bíblia que ao amanhecer o dia, 40 judeus fizeram uma conspiração e sobre o juramento de anátema, eles disseram que não dormiria enquanto eles não matassem o apóstolo Paulo. Ele ia ser destruído ali, ele ia ser ali perseguido, mas ele diz aqui dessa experiência: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatido, porém não destruído. Irmãos, antes de eu passar para a segunda realidade de como você lida, como que você deve lidar com o sofrimento, eu quero fazer rapidamente aqui um contraste aqui que Paulo diz quando ele diz assim: em tudo somos atribulados. Ele diz assim no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O que é uma angústia, irmãos? Senão aquela inquietação que fica em nosso peito de forma latente, que tira o seu sossego, que tira a sua paz. Sabe, irmãos, talvez esse momento que você está passando agora devido à pandemia, ou talvez até um parente seu doente, talvez você está angustiado. Sabe, irmãos, descanse no Senhor. Você não tem poder sobre a situação que está acontecendo nos dias de hoje. Você, por mais ansioso que esteja, diz Mateus capítulo 6, versículo 27, por mais ansioso que você esteja, você não pode, meu querido irmãos, acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Você não tem esse poder sobre a circunstância, sobre a situação que está acontecendo no mundo. Por isso, você está passando, está sendo provado, está sendo atribulado. Mas olha a diferença do apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por quê? Porque Paulo aprendeu, irmãos, a lidar com os sofrimentos, porque ele entendeu que a realidade do sofrimento já fazia parte da sua vida cristã. Paulo entende que durante a sua peregrinação neste mundo, ele sabe, como ele diz aos Filipenses, que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. A tenda da qual nós estamos, irmãos, é frágil, e dia a dia nós temos que desmontar nossa tenda e caminhar mais um pouco, e desmontar de novo e caminhar mais um pouco, e essa tenda cada dia ela já é frágil, mas cada dia ela vai se fragilizando, até que você chegue à sua Canaã celestial, onde você receberá um edifício da parte de Deus que se refere ao seu corpo. Paulo também diz: perplexo, porém não desanimados. Talvez essa situação de perplexidade
que as coisas fugiram ao seu controle. Talvez você esteja desanimado. Cadê a ciência que ainda não encontrou uma solução? Cadê as vacinas que chegaram ao Brasil e que muitas delas estão sendo desviadas? Então, cadê, a resposta? Então, nesse momento você desanima. Paulo, ele sabia lidar com as provações de maneira que ele não ficava angustiado, de maneira que ele ficava perplexo, mas não desanimado, perseguido, porém não desamparado, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Abatido, às vezes ele se sentia abatido, mas esse abatimento, que vem do termo abater, significa que ele não ficava destruído, ele não se prostrava, irmãos, diante dos problemas. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com os sofrimentos e acabam dando cabo à sua vida. Elas encontram a solução para a sua vida como lançando-se nos braços da morte. Tem muitas pessoas assim, que eles enxergam a solução para a vida se matando, tirando a sua própria vida. Paulo nunca pensou, irmãos, em suicídio durante a sua peregrinação neste mundo, durante o momento que ele foi provado. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Em todo o aspecto, Paulo ele foi atribulado. Quando você olha para aqui mesmo, 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver lá uma lista que ele vai nos dar do sofrimento que ele passou por amor a Cristo. Aliás, irmãos, mais uma vez, eu gostaria, antes de ir para a segunda verdade, eu queria mencionar rapidamente Mateus capítulo 13, porque é necessário que nós sejamos provados. Mateus capítulo 13, olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13. E aqui o texto é sobre a parábola do semeador. Mas observe o versículo 15. Eu vou ler a partir do versículo 10, irmãos, para que os irmãos entendam. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Mas depois o Senhor Jesus Cristo vai explicar a parábola do semeador. Observe o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, não quer mais vir as costas para o Senhor Jesus Cristo. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica então infrutífera. Sabe, irmãos, talvez você se converteu e a sua conversão foi só aquele momento de emoção, mas quando as tribulações chegam diante de você, diz Mateus capítulo 13, não tendo raiz. Talvez você é um tipo de crente que é assim. O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e recebe com alegria em seu coração. O solo aqui é uma representação do coração. Talvez você recebeu a palavra de Deus com alegria, mas não teve raiz em si mesmo, ficou ali rasinho a raiz, no raso, antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo que se escandaliza.
E Paulo não, irmãos. Vindo as tribulações, em tudo ele era atribulado, mas ele não desanimava, ele não ficava perplexo, ele não ficava angustiado, ele sabia lidar com as tribulações do dia a dia. A segunda verdade, irmãos, que eu gostaria de considerar com os irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, primeiro, nós falamos sobre a realidade do sofrimento. Paulo deixa bastante claro que em tudo o crente, ele passa por tribulações. E que talvez você experimente um período de bonança. Pedro vai dizer também, ele nos diz que ali o crente, ele é provado por breve tempo. Isso quer dizer que nem sempre ele está na peia. Mas que hoje, a provação que você já passou e que você está experimentando uma fase de bonança, amanhã pode vir outro tipo de tribulação. E a tribulação, irmãos, ela tem um propósito. Diz Romanos capítulo 5, eu lerei aqui para os amados irmãos, rapidamente. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando Paulo diz assim: e não somente, Romanos 5,3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Esse é um dos objetivos e propósitos da tribulação. Produzir, provar, para ver se você de fato tem perseverança. E a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. A segunda verdade, irmãos, que o texto bíblico nos informa acerca desse tema, as tribulações do crente e a sua vida futura, de como ele deve lidar com os sofrimentos. Primeiro, ele deve entender sobre a realidade do sofrimento. Em tudo nós somos atribulados. Segundo, a reação do crente em relação ao sofrimento. Vai do versículo 10 até o final do versículo 13, está aí. Olha o que Paulo disse: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está querendo dizer nessa segunda verdade? Qual deve ser a reação do crente? Então, vamos tentar aqui, irmãos, manter aqui o foco na mensagem. O tema da mensagem é as tribulações do crente e a sua vida futura. Como o crente ele deve lidar com as tribulações do dia a dia? Primeiro, entendendo a realidade do sofrimento. Neste mundo, depois da queda, o crente ele sofre. Segundo, ele deve entender que o sofrimento fará parte da sua vida cristã do dia a dia. Mas qual deve ser a reação do crente? Ele deve murmurar? Como que ele deve reagir diante do sofrimento? E aqui, irmãos, qual deve ser a reação do crente em relação ao sofrimento? Paulo aqui, ele dá o primeiro exemplo aqui. Ele partilha aqui da morte de Jesus Cristo e da vida do Senhor Jesus Cristo, para que possa ser manifestado em nós. Observe o versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Queridos, leia os evangelhos. Aqui é meu desafio para você. Leia os 4 evangelhos e verifica como que o Senhor Jesus Cristo viveu neste mundo. Como que começou a vida dele. Ele já nasceu e já foi logo perseguido. Inclusive, eu tenho um livro que eu vou comprar, de Charles Swindoll, que é um livro quando ele fala sobre o Cordeiro de Deus. E nesse livro ele fala assim: nascido para morrer. Então o Senhor Jesus Cristo, ao nascer, ao descer da sua glória, ao se esvaziar, ele já sabia da sua realidade, daquilo que ele enfrentaria neste mundo. Se não, vejamos, ele nasceu numa manjedoura, do berço de uma manjedoura de madeira até uma cruz de madeira. Ele já, quando bebê, foi perseguido pelo rei Herodes. Então, ele foi perseguido pelo rei Herodes. Depois, ele é rejeitado
a sua própria família. Chega um momento do evangelho que os seus parentes achavam que o Senhor Jesus Cristo estava louco, que ele tinha perdido o sentido de viver. Então ele foi perseguido como criança, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Lá na frente, depois da sua ressurreição, os irmãos dele vão crer nele. E mesmo assim você observa que ele foi traído por Judas, foi negado por Pedro. No momento que ele foi entregue nas mãos das autoridades, você observa que os discípulos sumiram, eles vazaram, exceto João e Maria, que estavam ali ao pé da cruz. Mas você observa, irmãos, em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele não foi muito aceito. Chamaram ele de príncipe dos maioral, ou seja, chamaram ele de demônio, que ele tinha demônio, que os milagres que ele fazia por intermédio de obra satânica. Então imagine, irmãos, é isso que Paulo está querendo dizer aqui com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O problema do crente, irmãos, é que ele ainda não aprendeu a mortificar a sua carne, ele ainda não aprendeu a morrer como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, tal como Paulo menciona aos Colossenses: fazei, portanto, morrer a vossa natureza terrena. Ele diz isso claramente aos Colossenses. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo deixa bastante claro, irmãos, quando ele diz assim: logo, eu lerei Gálatas, porque tem um versículo que eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos, mas antes de chegar em Gálatas, quero ler Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Mas observe Gálatas, irmãos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz assim, em Gálatas, capítulo 2, eu lerei o versículo 19, quando Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, qual deve ser a reação do crente em relação ao sofrimento? Primeiro, Paulo dá o exemplo aqui. Irmãos, olha, leve sempre no corpo o morrer do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se daquilo que ele disse: se aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como ele vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Paulo ainda fala do morrer do Senhor Jesus Cristo. Ele fala dessa ressurreição, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo está deixando claro aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, entregou a sua vida, mas também ele ressuscitou. Assim Paulo está querendo dizer, irmãos, façam morrer a sua velha natureza, leve em seu corpo sempre o morrer do Senhor Jesus Cristo, mas que se você morrer, você ressuscitará dentre os mortos, tal como também Cristo foi ressuscitado. Ou seja, irmãos, e Paulo, a partir do versículo 12, ele entende que ele vive sob constante perigo, para que Jesus seja evidente entre eles. Está aí no versículo 12 e 13, quando ele diz assim, no versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós o quê? Mas em vós vida. Olha aqui o exemplo, irmãos. Agora Paulo, o primeiro exemplo ele dá de Cristo, agora ele dá o exemplo dele. Irmãos, todos os dias, o crente ele precisa entender que se ele vive hoje, é porque Deus o permitiu que ele vivesse mais um dia, mas que ele já teria que ter em mente que por causa de Cristo, por causa do sofrimento deste mundo, ele já deveria ter em mente que a morte é algo certo para a vida dele, não é algo duvidoso, mas que mesmo assim a morte que o perseguia Paulo por intermédio dos seus inimigos, Paulo sabia muito bem, irmãos, que no final ele venceria a morte por intermédio da ressurreição dentre os mortos. Por isso que ele é bastante claro em Filipenses capítulo 13, é até mesmo aqui na carta aos Coríntios, quando ele vai dizer que ele vivia de maneira agradável ao Senhor, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Terceira verdade para eu concluirmos. Paulo fala sobre a realidade do sofrimento, que o crente precisa ter essa certeza. Diante dessa certeza da realidade do sofrimento, ele precisa reagir. Como que você tem reagido diante do sofrimento? E terceiro, Paulo conclui falando sobre a recompensa daqueles que sofrem por amor a Cristo. Vai aí do versículo 14 até o final do versículo 18. Ele diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante. Abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, aqui eu começo a concluir esse pequeno estudo diante da realidade do sofrimento e da reação que Paulo tinha com relação ao sofrimento. Paulo entendia, irmãos, que ele haveria de ser recompensado. E a primeira recompensa que Paulo receberia na ressurreição dos mortos seria o seu próprio corpo. Observe, irmãos, que o corpo, ele já é o primeiro galardão que o crente receberá, que Tiago menciona a coroa da vida, que é a vida eterna em si mesmo. Porque você ressuscitará, não é mais para viver uma vida passageira. Quando Cristo ressuscitar você num corpo glorificado, será para que você viva de forma eterna. Por isso que Paulo diz, no versículo 14, ele fala sobre essa certeza dessa recompensa, sabendo, Paulo não tinha dúvida, no versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Mais uma vez aqui dessa apresentação, depois de ele mencionar a ressurreição, Paulo menciona a apresentação de que Deus apresentará diante dos coríntios, eles como ressurreto dentre os mortos. E aqui, futuramente, irmãos, os irmãos de Corinto seriam testemunhas da ressurreição desse grande servo de Deus que em tudo estava sendo atribulado. E nós sabemos, irmãos, que o tempo recebeu o poder de Deus para dar alívio ao nosso sofrimento. Por isso, tudo o que acontece, irmãos, acontece com a permissão de Deus e dentro do tempo de Deus. E o sofrimento ele tem esse propósito de testar, de provar nossa fé, para verificar qual vai ser a nossa reação diante do sofrimento. Eu quero concluir, irmãos, citando 3 textos para vocês. O primeiro texto encontra-se em Atos capítulo 14, versículo 22. Olha o que diz Atos 14, 22. Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé,
e mostrando, atenção irmãos, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Salmo 116, versículo 10, o segundo texto que eu gostaria de ler. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. E aqui Paulo está dizendo aqui que devido às tribulações que sobrevieram a ele, irmãos, sobreveio a ele, levou a ele a crer mais e mais no Senhor. E o Salmo 119, versículo 71. Olha o que diz o salmista. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Mais uma vez eu lerei. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, eu quero concluir tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. O nosso tema foi as tribulações do crente e a sua vida futura. Como que o crente lida com o sofrimento? E nós vimos aqui 3 verdades. Primeiramente, o crente precisa entender sobre a realidade do sofrimento. Paulo diz, em tudo somos atribulados e somos entregues todos os dias à morte. O crente precisa entender sobre a realidade do sofrimento que fará parte da sua vida. E que as tribulações que Deus permite que sobrevenham sobre nós, irmãos, sobrevenham em nós, Deus permite que as tribulações, que são ferramentas dele para produzir crentes melhores. Porque é diante das tribulações, irmãos, que o crente realmente ele demonstra quem ele realmente ele é. Foi numa situação dessa que Deus provou Jó. Jó perdeu suas finanças, Jó perdeu os seus funcionários e Jó perdeu o seu patrimônio maior, que foi a sua família, os seus filhos. Ficaram somente ele e a sua esposa para contar a história. E depois ele perdeu a sua saúde física. Mas depois de tudo isso, sabe qual foi a atitude, a reação de Jó diante de todo o sofrimento que sobreveio a ele? Ele disse assim, em Jó capítulo 1, versículo 21. Eu vim a este mundo, nu eu vim do ventre de minha mãe e nu sairei. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Talvez você, meu irmão, é aquele tipo de crente que só serve a Deus quando está tudo bem. Aí é no momento que você adora a Deus. Mas quando Deus permite que o sofrimento sobrevenha, vem até você, é no momento que você será testado e provado. Se realmente você vai estar angustiado, perplexo, ou então estará murmurando. Segunda aplicação, qual tem sido a reação? Talvez você entende, e talvez isso já ficou claro, pastor, desde quando eu me converti, que eu entreguei minha vida a Cristo, eu sempre tive a certeza da realidade dos sofrimentos que acompanhariam os servos de Deus. Mas, sobretudo, a minha reação sempre é uma reação negativa. Todas as vezes que o sofrimento chega até mim, chega na minha família, sempre eu murmuro, sempre eu reclamo, nunca eu dou graças a Deus. Sabe, talvez você, como eu falei, esteja reclamando, irmãos, porque você está em casa. Mas lembra que você está em casa, mas talvez você está com saúde. Tanta gente que estão em casa agora nessa pandemia, mas que estão doentes, que estão se tratando em casa,
porque os hospitais nesse momento estão superlotados e não tem mais espaço UTI para ninguém. Estão doentes em casa, e você em casa com saúde, talvez reclamando da sorte, reclamando de tudo e murmurando. Nós deveríamos dar graças e louvar mais a Deus. E o terceiro, ainda que o sofrimento nos acometa, qual tem sido a minha reação? A minha reação será, irmãos, conforme o meu entendimento acerca da recompensa. Porque ainda que a morte, neste momento, chegue até mim e tire a minha vida, sobretudo eu terei a primeira recompensa. Será no dia da ressurreição dos mortos, onde eu receberei um corpo novinho, em folha, como recompensa das coisas de Deus. Será um corpo ressurreto, e um corpo, então, como diz Paulo, a cada dia se renovando, para que ele então encontre aquele corpo superior, como ele diz no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Talvez esse tenha sido o seu problema. Você está ligado demais no problema, está focado demais aí, assistindo muito aí as mídias, que só tem mesmo trazido mais pesadelo para nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Irmãos, a pandemia vai passar, tudo isso vai passar, mas as que não se veem são eternas. As coisas que Paulo diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu querido, fica aí com esse pequeno devocional, a realidade do sofrimento e essas três verdades. Primeiramente, como lidar com o sofrimento? Você precisa entender sobre a realidade do sofrimento no tempo presente, que sempre estará sobre nós. Segundo, a reação com relação ao sofrimento. Você tem que reagir de maneira positiva. E terceiro, sabendo, e aqui Paulo nos dá um motivo, porque nós devemos reagir de maneira favorável, sempre levando no corpo o morrer, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no final, irmãos, tudo será vitória para nós. Nós, um dia, embora a morte ceife as nossas vidas, mas naquele dia nós ressuscitaremos dentre os mortos e nós venceremos então a morte. Então fica com esse pequeno devocional para confortar o seu coração e consolar a sua alma neste momento. Confie em Deus, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, no mundo passais por aflições, mas eu deixo-vos a minha paz. Eu dou a minha paz para vocês. No mundo vocês terão aflição, mas deixo a minha paz. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe